E se você está em dúvida se compra um iPhone 15 ou um iPhone 16e, esse novo modelo lançado pela Apple, você chegou no vídeo certo. E indo direto ao ponto, a gente vai para a qualidade de construção. Os dois smartphones são bem bonitos e bem construídos. Parte traseira e frontal em vidro, a lateral é em alumínio. Eu acho os dois modelos bonitos e o iPhone 16e traz essa pegada de iPhone 16 com um design um pouco diferente. Lembra bastante o iPhone XR, mas eu acho o iPhone 15 mais bonito. Com esse design na traseira de câmera dupla, que já a gente vai falar sobre câmeras, e dá uma identidade para esse iPhone. E quando a gente vai para a parte frontal, o negócio começa a ficar diferente. Mesmo que o iPhone 16 seja mais novo do que o iPhone 15, ele ainda traz aquele notch. Parece aquela tela reaproveitada da linha 14 ou da linha 13. Quando eles mudaram, para a ilha dinâmica, foi a linha Pro, veio na linha 14. E quando partiu para a linha 15, todos os modelos receberam a ilha dinâmica, que aqui, dá uma iteração de aplicativos com essa tela. Isso aqui deixa esse smartphone um pouquinho mais atual. Realmente, pegando os dois frente a frente, parece que o iPhone 16e é bem mais velho em relação ao iPhone 15. Então fica aí esse detalhe. Só que os dois também trazem ótimas cores, boa saturação, você consegue ver suas imagens de qualquer ângulo nesses smartphones, mas de modo geral, em tela, design e construção, eu sou mais o iPhone 15. E um outro ponto na tela, que além dela ser excelente para você ver seus conteúdos, consumir conteúdos, editar vídeos e fotos, é que o iPhone 15, além de ser HDR10, ele traz Dolby Vision. Já o 16e não, ele é somente HDR10, tá bom? Mas tirando esses detalhes que eu mencionei, as telas são bem parecidas, são de 60 Hz. Infelizmente, esses smartphones já deveriam vir com no mínimo 90 Hz, mas não dá para entender o que a Apple faz, Tem fabricantes aí com smartphones bem mais baratos que já traz atualização de tela de no mínimo 90 Hz. Tem modelos de até 120. Então, isso aqui é um ponto fraco dos dois modelos, mas não para por aí. A gente vai para um próximo tópico também de diferença desses dois aparelhos, que é o desempenho, tá? Aqui pode ser uma opção de compra para muita gente. Eu confesso que os dois processadores são muito rápidos, tanto o A16 que vem no iPhone 15, quanto o A18 que vem no iPhone 16e. Mas assim, de forma clara e direta, qual processador é melhor? O A18 que vem no 16e. E além de tudo, ele traz 8 GB de RAM, enquanto no iPhone 15 é apenas 6 GB de RAM. Tem diferença nesses dois modelos? Atualmente eu não vejo tanta diferença assim, mas daqui uns 3, 4, 5 anos, com certeza o desempenho estará melhor no iPhone 16e. Mas de modo geral, os dois estão rodando o iOS super de boa, tanto esse iOS que a Apple trouxe, que dá para personalizar bastante o smartphone, quanto esse novo iOS que está chegando. Esse iOS está dando o que falar, ele ainda está em versão beta, enfim, mas vai chegar para os dois modelos. Então, em relação a desempenho, abertura de aplicativos, multitarefas, abertura de jogos, rodar jogos pesados também você vai conseguir nos dois smartphones. Portanto, o desempenho e a memória RAM do iPhone 16e dá essa vantagem para ele. E levando isso em conta, com certeza ele vai receber mais tempo de atualização, talvez 1 ou 2 anos a mais do que o iPhone 15. Então a gente tem que destacar esse detalhe. Mas tirando essas diferenças, o desempenho dos dois atualmente está muito bom. Tanto no iPhone 15 quanto no iPhone 16, você não vai reclamar de nada, confesso. Atende a maioria das pessoas. E como eu falei um pouquinho de sistema, a gente vai para ele. Aqui eu vou englobar tudo, tá? Tanto conexões quanto recursos que o smartphone tem para juntar tudo com o sistema da Apple, Ou seja, a gente vai falar de software e hardware. Em relação a software, eu já disse, iOS 18, super personalizado, o sistema tá bem rápido, fluido, fácil de usar. Então, em relação a sistema, tudo jóia. Só que a Apple acabou capando uma coisa nesse smartphone que o pessoal não gostou muito, que é o MagSafe, ou seja, a opção de você carregar um pouquinho mais rápido usando baterias externas ou baterias, com tecnologia de carregamento no MagSafe, que você acopla ali atrás do seu smartphone e faz o carregamento. No caso do iPhone 15, ele tem esse recurso. E além da bateria, você pode colocar outros acessórios de veículo também para você acoplar o seu smartphone. Enfim, tem uma infinidade de coisas no MagSafe que o 16e não tem. Mas tirando esses detalhes, os dois trazem o Face ID para fazer o desbloqueio do smartphone. São smartphones que trazem 5G, tem a conexão também pro eSIM, que você pode usar 2 chips no smartphone. Tem NFC que você pode cadastrar ali o seu cartão de crédito ou débito para fazer seus pagamentos sem maquininhas. Enfim, os dois são bem parecidos, mas esse recurso do MagSafe faltou no 16e. E já que a gente falou desse tipo de carregamento MagSafe e acessórios, esses produtos não vêm na caixa do iPhone, nem carregador vem. Por isso eu vou deixar link aqui na descrição de produtos que eu super recomendo. Comprando por lá, o preço não altera e você ajuda o canal. Mas continuando, como a gente falou de sistema de carregamento, os dois smartphones têm uma diferença na bateria. A capacidade
capacidade de bateria do iPhone 16e é um pouco maior. Só que o processador dela também sendo um pouco mais novo e mais potente, com um pouquinho mais de RAM, acaba que o consumo dos dois fica bem parecidos, mas tem uma leve vantagem ali para o iPhone 16e. E ali na diferença da conexão USB tipo C que os dois têm, é que no caso do iPhone 15 ele traz um carregamento reverso para recarregar outros dispositivos, o que não é disponível no iPhone 16e. E não é só isso também, para recarregar a bateria do iPhone 15, sendo ela sem fio, você consegue uma velocidade até 15 watts. No caso do iPhone 16e, você consegue recarregar sem fio, mas não é MagSafe, com a velocidade ali de 7.5 watts. Então tem essa pequena diferença também para o iPhone 15. Mas aí você pode vir me perguntar, Diogo, qual dos dois tem uma melhor bateria? Confesso, né, que como a capacidade do 16e é um pouquinho maior, ele se sai um pouquinho melhor. Mas de modo geral, no uso do dia a dia, dos aplicativos, redes sociais, enfim, vai depender muito do que você usa, se é aplicativo de jogos, GPS, isso aí faz muita diferença para falar que o usuário A e o usuário B, né, usando um iPhone 15 e o outro 16e, falar que um é melhor do que o outro. Isso tem que fazer uma comparação lado a lado. E levando em conta um uso moderado, que é o meu padrão, né, uso moderado, um pouquinho para pesado, redes sociais, aplicativo de vídeos, fotos, alguns vídeos aqui no YouTube também, alguns roteiros que eu escrevo, os dois chegam no fim da tarde assim com 40, 50% de bateria, ou ali pelos 30% também. Então isso levando em conta o meu padrão de uso. Agora, se o seu for muito pesado, pode ser que no fim da tarde vai ter que carregar os dois. Então eu sempre falo aqui no canal que bateria é muito subjetivo, mas de modo geral a bateria dos dois está muito boa. E obviamente, né, que no iOS o iPhone 15 infelizmente não vai receber os recursos de IA que a Apple trouxe, apesar de que nem está funcionando direito, mas o pouco que está funcionando ou que vai chegar com o tempo, vai rodar tranquilo no iPhone 16e. Então se busca por IA, né, por inteligência artificial integrada da própria Apple, a melhor escolha ali no sistema é o iPhone 16e, mas tem aplicativos que se você quiser usar esses recursos de IA, dá para sair um pouquinho fora do sistema, né, como o ChatGPT ou o Gemini da Google, por exemplo. Então, nessa questão de IA, para mim não é uma questão de escolha entre o 15 e o 16e. E agora a gente cai em câmera. Os dois têm uma câmera frontal de 2 megapixels e uma câmera traseira de 48 megapixels, sendo ela a principal. Porém, somente o iPhone 15 traz uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels. Ou seja, se você quer fazer aquela foto mais aberta com muitas pessoas no ambiente, você consegue fazer com o iPhone 15. O iPhone 16, a Apple veio com aquela ideia de que você tem a câmera principal, mas consegue dar um zoom, dar um crop na imagem e que você tem duas lentes no smartphone, mas isso não é fato, né, pessoal? Se você tem realmente uma lente, ela faz um crop, dá um zoom e você consegue ter uma imagem com mais qualidade. Isso aí a Apple já fez nos modelos anteriores dela, mas de modo geral os dois smartphones entregam ótimas fotos. Quando a gente vai para a noite é a mesma coisa, os dois smartphones entregam fotos muito boas, com poucos ruídos, foto bem nítida, né, com uma boa exposição, você quase não vê detalhes ali no canto da imagem e o resultado é muito bom. Ainda mais que elas trazem um modo noturno, né? Então deixa a imagem ali super exposta. Se busca ali para redes sociais, você também consegue gravar vídeos em 4K 60 frames com uma ótima qualidade. As câmeras são estabilizadas, então seu vídeo vai ficar bem na linha ali, ó, sem tremidos, sem nada. Então em câmeras eu vejo a vantagem para o iPhone 15 porque ele traz uma câmera a mais. E isso faz diferença. Mas e você? Qual iPhone escolheria? iPhone 15 ou iPhone 16? Levando em conta o preço dos dois e levando em conta também que o 15 está um pouquinho mais caro. Eu, diante de tudo que eu mostrei nesse vídeo, eu vou de iPhone 15. Mas deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou comentar também qual foi a sua escolha. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!